A deusa da vitória só fica do lado de quem tem mais artilharia. Esta famosa frase do deus da guerra francês Napoleão foi confirmada inúmeras vezes na cruel história da guerra. No entanto, quando o poder da artilharia é levado ao extremo, ele deixa de ser apenas uma acumulação de quantidades e transforma-se numa besta industrial que destrói tudo. Você já viu uma artilharia capaz de esmagar órgãos internos e causar terremotos? Em 1942, os alemães trouxeram uma besta de aço de 1.350 toneladas para a Crimeia, o canhão ferroviário Gustav. Antes de ele disparar, milhares de soldados tinham que fazer o mesmo movimento: abrir a boca e tapar os ouvidos com força, porque o som que viria a seguir podia romper tímpanos num instante, e até fazer com que os órgãos internos ressoassem e se rompessem dentro do peito. O que ele introduzia na culatra era um projétil perfurante gigante, de 3,6 metros de comprimento e 7,1 toneladas de peso, o equivalente a 2 tanques. No momento do disparo, uma chama de 50 metros de largura jorrava para fora, e os arbustos num raio de 500 metros eram arrancados pela raiz. O cenário era como um asteroide a atingir a Terra, e o seu disparo mais maluco perfurou nada menos que 30 metros de rocha natural subaquática e subterrânea, detonando com precisão um depósito de munição secreto soviético. Num instante, a água do mar ferveu e toda a montanha foi aberta por dentro e feita em pedaços. A onda sísmica desta explosão foi até registrada claramente por estações sismológicas a centenas de quilômetros de distância. Isto não era bombardeamento. Era um desastre geológico fabricado pelo homem. Hoje, vamos revelar a estética da violência industrial mais extrema e mais louca da história da guerra humana. 5 de junho de 1942, 5h30 da manhã, a 16 quilômetros a norte da península da Crimeia, numa posição ferroviária especial, coberta por redes de camuflagem. Sem tiros, sem cheiro a cadáveres, sem a lama e o fumo familiares das trincheiras. Apenas o cheiro de óleo hidráulico e um silêncio sufocante. Neste silêncio, 1.350 toneladas de aço repousavam calmamente sobre duas linhas ferroviárias paralelas. O seu nome era Gustav, com o código alemão Dora. Este canhão era a arma móvel mais poderosa da história da guerra humana. Nesse momento, elevava o seu cano de 32,5 metros a um ângulo de 53 graus, apontando para a fortaleza de Sebastopol, a 30 quilômetros a sudoeste. No interior do cano, um projétil perfurante de betão já estava posicionado. 3,6 metros de comprimento, 7,1 toneladas de peso. Equivalia ao peso das torres de 2 tanques Sherman. Atrás da culatra, 1,85 toneladas de cargas de propulsão pareciam uma parede preta, à espera de serem acesas. Milhares de soldados pararam todos os movimentos. Abriram a boca, taparam os ouvidos e usavam protetores auriculares. Era uma ordem, porque o som que viria a seguir era suficiente para romper tímpanos sem proteção e suficiente para fazer os órgãos internos ressoarem e se romperem dentro do peito. O oficial de disparo ergueu a bandeira de sinalização. O sistema hidráulico ativou-se. A haste de impulsão empurrou o projétil de 7,1 toneladas para o fundo da culatra. O ferrolho em forma de escorpião girou e fechou, emitindo um som abafado de encaixe metálico. Fogo! Num instante, faíscas elétricas detonaram a carga de propulsão. O corpo do canhão de 1.350 toneladas saltou para trás como um todo. As dormentes partiram-se. A base da via afundou. Uma bola de fogo alaranjada de 50 metros de diâmetro jorrou da boca do canhão, iluminando todo o amanhecer da Crimeia. Uma onda de choque branca, visível a olho nu, espalhou-se em forma de anel. Os arbustos, num raio de 500 metros, foram arrancados pela raiz,
e terra e pedras foram lançadas para o ar. Uma nuvem de poeira em forma de anel elevou-se, como se um asteroide tivesse atingido a superfície da Terra. O projétil saiu do cano. Velocidade inicial: 720 metros por segundo. Ele não foi lançado. Foi empurrado à força pela energia química de 1,85 toneladas de propulsor, contido pelo aço de calibre 800 milímetros e pela estética da violência mais extrema da civilização industrial humana. O projétil rasgou o ar, emitindo um uivo como o de um comboio a vapor. Não, mais pesado, mais baixo, mais como um trovão vindo do fundo do inferno. Os soldados soviéticos, a 30 quilômetros de distância, ouviram este som. Levantaram a cabeça e olharam para o céu. Não sabiam o que era. Só sabiam que, quando este som parasse, a destruição chegaria. O projétil voou durante cerca de 42 segundos. Perfurou a superfície do complexo de fortalezas de Sebastopol, mergulhou 30 metros na camada rochosa subterrânea e atingiu com precisão um depósito de munição subterrâneo soviético. Explosão. Não foi uma explosão. Foi uma série de explosões. Os projéteis, explosivos e combustíveis dentro do depósito foram detonados em cadeia. Toda a montanha foi aberta por dentro, e fragmentos de betão foram projetados em todas as direções como chuva. A onda de choque lançou soldados a centenas de metros de distância para o ar. Uma nuvem cogumelo preta elevou-se, cobrindo metade do céu. Onda sísmica. Registrada por estações de monitorização sísmica a centenas de quilômetros de distância. Isto já não era bombardeamento. Era um desastre geológico aterrorizante. E no local do bombardeamento, o cano do canhão ferroviário Gustav ainda soltava fumo. A besta de aço de 1.350 toneladas reposicionou-se lentamente. Os artilheiros começaram a limpar a culatra, verificar os raios do cano e preparar o próximo projétil. Todo o processo demorava cerca de 20 minutos. Nestes 20 minutos, Sebastopol, a 30 quilômetros de distância, estava a viver o dia mais terrível do seu cerco de 250 dias. Mas isto era apenas o começo. 48 horas depois, outro projétil criaria o registro de dano mais lendário desta batalha. E antes disso, precisamos de voltar a 1936, à fábrica de armas Krupp, em Essen, na Alemanha, ao momento em que Hitler apresentou aquele louco indicador técnico aos engenheiros. Porque para entender a destruição do canhão ferroviário Gustav, devemos primeiro entender como ele foi criado. Para entender a sua criação, devemos primeiro entender a loucura daquela época. E para entender a loucura daquela época, devemos começar pela linha Maginot. Na Europa dos anos 1930, instalou-se uma espécie de culto coletivo à defesa. A França, um país que perdeu toda uma geração de jovens na Primeira Guerra Mundial, decidiu não deixar mais os soldados morrerem. Escolheram deixar o betão morrer. De 1929 a 1936, a França gastou 5.000 milhões de francos a construir um sistema de defesa permanente de 700 quilômetros ao longo da fronteira franco-alemã e chamou-lhe a linha Maginot. A espessura do betão chegava a 3,5 metros. As torres de armadura podiam girar 360 graus, e túneis subterrâneos ligavam depósitos de munição, hospitais, centrais elétricas e quartéis. Os franceses acreditavam que esta linha podia fazer com que o exército alemão voltasse a ficar atolado numa guerra de trincheiras, como em 1914. Podia fazer com que a guerra voltasse a ser uma guerra de desgaste. E podia fazer com que a França voltasse a ganhar tempo. Mas Hitler não pensava assim. Na primavera de 1936, na chancelaria de Berlim, Hitler convocou Erich Miller, o engenheiro-chefe da fábrica de armas Krupp. A reunião foi curta. A exigência de Hitler era clara. Ele precisava de uma arma, um tipo de martelo capaz de partir ossos duros.
Os indicadores específicos eram os seguintes: perfurar 7 metros de betão armado ou 1 metro de armadura de aço homogênea, ao mesmo tempo que o alcance não fosse inferior a 30 quilômetros. A precisão também tinha que ser suficiente para atingir um complexo de fortalezas. Miller calou-se. Ele sabia o que isto significava. Na altura, o canhão naval de maior calibre do mundo era o canhão principal de 460 milímetros do couraçado Yamato do Japão. O poder de perfuração que Hitler exigia estava muito além deste nível. Simplesmente aumentar o calibre não funcionava. O cano curvar-se-ia pelo seu próprio peso. O corpo do canhão não poderia ser movido, e os projéteis não poderiam ser carregados. Isto exigia um conjunto totalmente novo de soluções de engenharia. Os engenheiros da Krupp começaram os cálculos. Não havia computadores. Não havia análise de elementos finitos. Apenas réguas de cálculo, tabelas logarítmicas e pranchetas de desenho. Calcularam curvas balísticas, tensões dos materiais e limites de pressão na culatra. A conclusão foi: para atingir os indicadores de Hitler, o peso do projétil teria que chegar a mais de 7 toneladas e o calibre a 800 milímetros. 800 milímetros era 1,74 vezes o canhão principal de 460 milímetros do Yamato. 2,3 vezes o canhão de Paris da Primeira Guerra Mundial. Nunca na história humana existira uma artilharia de tal calibre. Mas Hitler aprovou. Em 1936, o projeto foi oficialmente iniciado, com o código Heavy Gustav. Nomeado em homenagem a Gustav Krupp, o antepassado da família Krupp. Orçamento sem limite. Prazo sem limite. A única exigência era que, no final, tivesse que ser construído. O primeiro problema que a equipe de engenharia enfrentou foi o material. Um cano de calibre 800 milímetros, ao disparar um projétil de 7 toneladas, teria uma pressão na culatra de milhares de atmosferas. O aço comum explodiria na culatra no primeiro disparo. Os engenheiros metalúrgicos da Krupp desenvolveram um tipo especial de aço, de níquel crômio molibdênio, que após vários processos de tratamento térmico, permitia ao cano suportar tensões mecânicas extremas. Mas o peso do cano tornou-se um novo pesadelo. Um cano de 32,5 metros de comprimento tinha um peso próprio surpreendente. Se fosse adotada uma estrutura de suporte tradicional, o peso total do corpo do canhão ultrapassaria 2.000 toneladas, e nenhuma ferrovia ou estrada poderia suportá-lo. Os engenheiros tiveram que redesenhar todo o sistema de suporte. A solução foi instalar a artilharia sobre 2 linhas ferroviárias paralelas. Não era uma linha férrea, eram 2, lado a lado. A base da artilharia atravessava as 2 linhas, usando 8 bojes gigantes, 40 eixos e 80 rodas de comboio para distribuir o peso. Este design fazia com que o canhão ferroviário Gustav parecesse um cruzador terrestre com rodas. Mas mesmo assim, a base de uma ferrovia comum não podia suportar a carga concentrada de 1.350 toneladas. Antes de cada implantação, era necessário primeiro construir uma ferrovia especial reforçada, com um erro de compactação da base de apenas alguns milímetros. Outro design fundamental foi a via curva. Como o corpo do canhão era demasiado grande, não podia ajustar a direção de disparo, girando a torre como uma artilharia comum. No final, os engenheiros só puderam construir um troço de via curva, fazendo com que todo o canhão se movesse ao longo da via curva para realizar a mira para a esquerda e direita. Isto significava que, cada vez que se ajustava a direção de disparo, os engenheiros ferroviários tinham que reconstruir ou ajustar a via curva. Em 1939, o canhão protótipo realizou disparos secretos no campo de tiro de Hillersleben. Quando o primeiro projétil saiu do cano, os vidros das janelas dos postos de observação foram partidos pela onda de choque, e as casas das aldeias a 3 quilômetros de distância
apresentaram fissuras. Os dados dos disparos provaram que este canhão podia realmente perfurar 7 metros de betão. Mas os disparos também revelaram um problema fatal. A vida útil do cano era extremamente curta. Após cerca de 50 disparos, os raios do cano desgastavam-se ao ponto de ser necessário substituir o tubo interno. Substituir um tubo interno exigia desmontar todo o canhão, transportá-lo de volta para a fábrica e demorava meses. Em 1941, o canhão ferroviário Gustav foi oficialmente entregue ao exército alemão. Nessa altura, a Operação Barbarossa já tinha começado e os alemães estavam a penetrar no interior da União Soviética. A primeira implantação de combate deste canhão apontou para a fortaleza na península da Crimeia, que atormentara os alemães durante 250 dias, Sebastopol. Mas transportar este canhão para a frente de batalha era, por si só, uma operação de engenharia mais louca do que a própria batalha. 1.350 toneladas. O que é que isto significa? Um tanque alemão Panzer IV pesava cerca de 25 toneladas. O canhão ferroviário Gustav equivalia a 54 tanques Panzer IV empilhados. Um tanque pesado Tiger pesava cerca de 57 toneladas. Gustav equivalia a 23 tanques Tiger. Um comboio de carga comum tinha uma capacidade de carga de cerca de 1.000 toneladas. Um único canhão Gustav ultrapassava a carga total de um comboio. Nenhum veículo podia puxá-lo. Nenhuma ferrovia comum podia suportá-lo. Só havia uma solução: desmontar. O canhão ferroviário Gustav foi desmontado em dezenas de componentes principais: cano, suporte, base, bojes, sistema hidráulico, sistema elétrico, guindastes, vagões de munição. Cada componente precisava de vagões reforçados especiais. No total, eram necessários 25 vagões de carga pesados especiais. Estes vagões não eram vagões de carga comuns. Os seus chassis eram especialmente reforçados, e o número de eixos era várias vezes o de um vagão comum. A rota de transporte partia de Essen, na Alemanha, atravessava todo o continente europeu, entrava na Ucrânia e depois seguia para sul até a península da Crimeia. Milhares de quilômetros de percurso. Para evitar que pontes e túneis não suportassem o peso, a rota tinha que ser cuidadosamente planeada. Em certos troços, o comboio só podia avançar lentamente a menos de 10 km por hora. Ao encontrar pontes, era necessário primeiro enviar engenheiros para verificar a capacidade de carga e, se necessário, reforçar os pilares. Mas esta não era a parte mais difícil. A parte mais difícil era remontar o canhão no local da frente de batalha. Em maio de 1942, a frota de transporte chegou à posição prevista a norte de Bakhchisarai, na Crimeia. Este local ficava a cerca de 30 quilômetros da frente de batalha, com terreno plano, adequado para construir uma ferrovia especial. Mas adequado era apenas relativo. Os engenheiros primeiro tiveram que compactar a base de toda a área até ao ponto de suportar uma carga concentrada de 1.350 toneladas. 250 técnicos especiais começaram o trabalho. Trouxeram 2 guindastes de pórtico de 110 toneladas. Estes guindastes, por si só, precisavam de ser desmontados para transporte e montados no local. Depois de montados, pareciam enormes braços de aço, levantando os componentes do Gustav dos vagões e colocando-os com precisão na posição prevista. O cano era a peça mais difícil de manusear. 32,5 metros de comprimento, dezenas de toneladas de peso, tinha que ser mantido absolutamente horizontal, sem a menor torção. 2 técnicos mediam constantemente, com níveis precisos, nas 2 extremidades do cano, e o operador do guindaste ajustava finamente o ângulo do braço de acordo com as instruções. O cano descia lentamente e encaixava no suporte. Os furos dos parafusos alinhavam.
os parafusos entravam. As linhas hidráulicas eram conectadas. O sistema elétrico era calibrado. Este processo durou 54 horas, 3 dias e 3 noites. Os técnicos trabalhavam em turnos e as máquinas não paravam. Durante a montagem, o canhão ferroviário Gustav não tinha qualquer capacidade de defesa. Os seus componentes estavam espalhados pela linha férrea, como um monte de blocos de metal gigantes. Uma bomba aérea de 50 quilogramas bastaria para reduzir todo o projeto a nada. Por isso, os alemães implantaram um vasto sistema de defesa para proteger o local da montagem. 2 batalhões de artilharia antiaérea, equipados com canhões antiaéreos de 88 milímetros e canhões automáticos de 20 milímetros, construíram uma rede de fogo antiaéreo de várias camadas. 2 companhias de infantaria motorizada patrulhavam a zona circundante, com arame farpado e campos de minas. Tropas de fumo químico estavam prontas para libertar fumo e ocultar reconhecimentos aéreos. As tropas de guarda estavam equipadas com cães de guarda, e a densidade de patrulha noturna chegava a um sentinela por cada 100 metros. Esta implantação de defesa, por si só, constituía um paradoxo militar. Uma arma ofensiva consumia mais recursos de defesa do que o seu próprio fogo ofensivo. Dos 4.000 soldados, menos de 500 operavam realmente a artilharia. Os restantes 3.500 forneciam proteção, transporte, manutenção e apoio logístico a este canhão. Montagem concluída. Disparos de calibração. Cano apontando para Sebastopol. Nessa altura, faltavam apenas os últimos dias para o bombardeamento oficial de 5 de junho de 1942. Os soldados do 672º Batalhão de Artilharia Pesada alemão ficaram, pela primeira vez, diante do canhão ferroviário Gustav totalmente montado. Olharam para cima, para o cano de 32,5 metros, para este monstro de aço de 1.350 toneladas. Alguns sentiam medo, alguns sentiam reverência, alguns sentiam um absurdo indescritível. Estavam prestes a bombardear uma cidade com a artilharia mais poderosa da história humana. Mas o que eles não sabiam era que nos próximos 48 projéteis, este canhão criaria o registro de dano mais surpreendente da história da guerra. E um desses projéteis mudaria diretamente o rumo da Batalha de Sebastopol. Para operar uma artilharia de 1.350 toneladas, quantas pessoas são necessárias? A resposta é 4.120 pessoas. O equivalente a um regimento de infantaria completo. Todos de elite. O número oficial desta unidade era o 672º Batalhão de Artilharia Pesada alemão. Mas a sua estrutura interna ia muito além da de um batalhão de artilharia comum. O comandante não era um coronel, nem um tenente-coronel, mas um general de divisão do exército. Ter um general a comandar um único canhão era extremamente raro na história militar mundial. Os soldados brincavam em privado dizendo que era mandar o CIO fazer batatas fritas. Mas ninguém questionava a racionalidade desta decisão, porque a complexidade do canhão ferroviário Gustav realmente exigia uma capacidade de comando e coordenação de nível general. A estrutura de 4.120 pessoas era a seguinte. Grupo Operacional Central, 500 pessoas. Eram as tropas diretamente responsáveis pelo disparo da artilharia. Subdividiam-se em dezenas de especializações: técnicos hidráulicos, engenheiros elétricos, limpadores de culatra, carregadores, mirantes, controladores de disparo, etc. Cada especialização exigia formação específica. Carregar um projétil de 7,1 toneladas não era simplesmente empurrar o projétil para dentro. Primeiro, o guindaste de pórtico levantava o projétil do vagão de munição e alinhava-o lentamente com a culatra. Depois, a haste de impulsão hidráulica empurrava o projétil para o fundo da culatra. Em seguida,
1,85 toneladas de cargas de propulsão eram carregadas em segmentos. Finalmente, o ferrolho em forma de escorpião girava e fechava, com travamento hidráulico. Todo o processo demorava 15 a 20 minutos. Tropas de engenharia ferroviária, cerca de 800 pessoas. A sua tarefa era manter a via curva. O canhão ferroviário Gustave não podia girar a torre para a esquerda e direita. Só podia ajustar a direção de disparo, movendo-se ao longo da via curva. Isto significava que, antes de cada disparo, os engenheiros tinham que calcular com precisão a distância que o corpo do canhão precisava de mover, de acordo com as coordenadas do alvo, e depois desmontar, mover e reconstruir a via. O erro de planicidade da via não podia ultrapassar alguns milímetros. Caso contrário, o recuo do corpo do canhão de 1.350 toneladas no momento do disparo causaria deformação da via, ou mesmo descarrilamento. Tropas antiaéreas, cerca de 1.200 pessoas. 2 batalhões completos de artilharia antiaérea. Canhões antiaéreos de 88 milímetros, responsáveis pela defesa de média e alta altitude. E canhões automáticos de 20 milímetros, responsáveis por fogo de varrimento a baixa altitude. Construíram posições antiaéreas em anel, com radares e postos de observação de plantão 24 horas. Porque todos sabiam que, uma vez perdido o domínio do ar, o canhão ferroviário Gustave seria um pato à espera de ser abatido. 1.350 toneladas de aço, com velocidade de movimento não superior a 5 km por hora, sem qualquer proteção de armadura. Uma bomba pesada bastaria para o silenciar para sempre. Tropas de fumo químico, cerca de 300 pessoas. A sua tarefa era libertar rapidamente uma cortina de fumo para ocultar a posição do canhão quando soasse o alarme de ataque aéreo. O agente de fumo era especial, podendo formar uma parede de fumo branca densa em pouco tempo, que durava dezenas de minutos. Mas isto só funcionava contra bombardeamento visual, tendo efeito limitado contra bombardeamento guiado por radar. Tropas de guarda, cerca de 1.000 pessoas. 2 companhias de infantaria motorizada, equipadas com veículos blindados e metralhadoras. Estabeleceram várias linhas de alerta na periferia da posição, com patrulhas de cães de guarda à noite. Dentro da posição, ninguém podia aproximar-se a menos de 50 metros do corpo do canhão sem um passe especial. Até tirar fotografias, exigia aprovação em vários níveis. Além disso, havia tropas de comunicações, tropas médicas, tropas de abastecimento logístico, tropas de manutenção de engenharia, etc. 4.120 pessoas, a girar em torno de um único canhão. O consumo diário de alimentos, combustível, munição e peças sobressalentes equivalia ao abastecimento diário de um regimento reforçado. Do ponto de vista do desempenho tático, os dados do canhão ferroviário Gustave eram impressionantes, mas também confusos. Cadência de tiro teórica: 3 disparos por hora. Este era o estado limite, sem considerar a dissipação de calor do cano, a calibração de precisão e a inspeção de equipamentos. Na prática, disparavam cerca de 14 projéteis por dia. Isto significava que, desde o carregamento até ao disparo, passando pela limpeza da culatra, verificação dos raios do cano e ajuste da direção de disparo, o intervalo médio entre cada projétil ultrapassava 1 hora. 14 disparos por dia. Na Batalha de Sebastopol, o Gustave disparou um total de 48 projéteis. Demorou quase 4 dias. 48 projéteis, com um peso total de cerca de 340 toneladas. E para disparar estes 48 projéteis, os alemães mobilizaram todo o 672º Batalhão de Artilharia Pesada. 4.120 pessoas, dezenas de comboios de abastecimento logístico e um vasto sistema de defesa. O sistema de mira era outro defeito fatal. Como o corpo do canhão não podia girar para a esquerda e direita,
O ajuste da direção de disparo dependia totalmente do movimento ao longo da via curva. Isto significava que o Gustav só podia atacar alvos fixos, ou alvos que se moviam extremamente devagar. Para alvos táticos em constante mudança no campo de batalha, ele era quase inútil. O seu valor residia apenas em atacar obras de defesa permanentes, cujas coordenadas já estavam marcadas e que não se moviam. A capacidade de sobrevivência era ainda mais preocupante. O peso de 1.350 toneladas impedia-o de mudar rapidamente de posição. Cada deslocamento exigia desmontagem ou construção de novas vias, demorando dias. Com o inimigo no domínio do ar, ele era um enorme alvo fixo. No inverno de 1942, quando Gustav foi transferido para a frente de Leningrado, precisamente porque os soviéticos detinham o domínio aéreo local, este canhão não disparou um único tiro e foi forçado a retirar-se. Mas estes problemas na Crimeia de junho de 1942 não importavam, porque a fortaleza de Sebastopol era precisamente o alvo perfeito para o canhão ferroviário Gustav. Fixa, vasta, resistente, com coordenadas já marcadas. E o domínio aéreo alemão, na altura, ainda era relativamente estável. Na manhã de 5 de junho de 1942, o primeiro projétil já tinha saído do cano. O telhado de betão da fortaleza de Staline foi perfurado, mas isto era apenas a abertura. O que realmente fez com que o canhão ferroviário Gustav ficasse para a história da guerra foi o nono projétil disparado a 6 de junho. Esse projétil atingiu um alvo que os soviéticos consideravam absolutamente impossível de destruir: o depósito de munição White Cliff, Sebastopol, porto base da frota do Mar Negro, garganta da Península da Crimeia. Os soviéticos construíram aqui um dos sistemas de defesa costeira mais vastos da história humana. Todo o complexo de fortalezas era composto por dezenas de obras permanentes, incluindo a Fortaleza de Staline, a Fortaleza da Sibéria, a Bateria Maxim Gorky, etc. A espessura do betão destas obras variava de 3 a 10 metros, e os depósitos de munição subterrâneos estavam profundamente enterrados em rocha natural. Os comandantes soviéticos acreditavam que nenhuma arma convencional poderia destruir estas obras. O seu julgamento, antes de 5 de junho de 1942, estava quase correto. O primeiro projétil do canhão ferroviário Gustav atingiu a fortaleza de Staline. O projétil perfurante de 7,1 toneladas, a um ângulo quase vertical, perfurou vários metros de espessura do telhado de betão. O projétil mergulhou no interior da fortaleza e explodiu. Não foi uma explosão comum. Foi uma explosão num espaço fechado. O ar no interior da fortaleza foi comprimido num instante, e a pressão subiu para milhares de atmosferas. As paredes de betão expandiram-se de dentro para fora, e fissuras espalharam-se como teias de aranha. Depois, toda a fortaleza foi aberta por dentro. O telhado elevou-se, as paredes inclinaram-se para fora, e os soldados, armas e equipamentos no interior foram feitos em pedaços por correntes de ar de alta pressão e fragmentos. Quando a poeira assentou, a fortaleza de Staline já não existia, restando apenas uma enorme cratera e um monte de aço deformado. Mas a fortaleza de Staline era apenas o aperitivo. 6 de junho, nono projétil. Alvo: depósito de munição White Cliff. Código soviético: Sukharna Balka. A localização deste depósito de munição foi cuidadosamente escolhida. Estava no interior da montanha, na margem norte da Baía de Sebastopol, com a entrada a 30 metros debaixo de água. A rocha natural fornecia a primeira camada de proteção, e 10 metros de betão armado forneciam a segunda. O depósito armazenava milhares de toneladas de projéteis, explosivos e combustíveis, sendo o centro de abastecimento central do complexo de fortalezas de Sebastopol. Os engenheiros soviéticos, ao projetá-lo, consideraram várias possibilidades de ataque. Bombas aéreas?
10 metros de betão podiam resistir a qualquer bomba aérea da época. Canhões navais? Nenhum navio de guerra podia aproximar-se ao alcance efetivo. Ataque terrestre? A entrada estava debaixo de água. Impossível de atacar diretamente da terra. Até consideraram armas químicas e armas incendiárias. O interior do depósito tinha sistemas independentes de ventilação e extinção de incêndios. Mas não consideraram um canhão ferroviário de calibre 800 milímetros. O nono projétil do Gustav voou durante 42 segundos. Nestes 42 segundos, os defensores de Sukarna-Balka ouviram aquele trovão baixo infernal. Levantaram a cabeça e olharam na direção do som. Viram uma sombra escura no céu. E depois, tudo acabou. O projétil perfurante de 7,1 toneladas, a uma velocidade superior a 2 vezes a do som, perfurou a água do mar. A água não abrandou a sua velocidade. Uma camada de água de 30 metros de profundidade era para ele apenas um véu fino. Depois, perfurou a rocha natural. A rocha, sob o impacto de milhares de atmosferas, foi cortada como manteiga. Depois, perfurou 10 metros de betão armado. Fragmentos de betão foram projetados em todas as direções, mas a estrutura principal do projétil manteve-se intacta. Ele mergulhou no armazém principal do depósito de munição. Explosão. A primeira explosão foi a carga do próprio projétil. Cerca de 700 quilogramas de explosivo de alta potência. Num espaço subterrâneo fechado, o poder destes 700 quilogramas de explosivo foi amplificado dezenas de vezes. Depois, a reação em cadeia começou. Milhares de toneladas de projéteis, explosivos e combustíveis no depósito foram detonados pelo calor e pela onda de choque. Uma explosão provocou outra, e outra provocou mais explosões. As ondas de explosão refletiam-se para trás e para frente nos túneis subterrâneos, como um enorme martelo a bater no interior da montanha. A água da baía de Sebernaia ferveu. Não é uma metáfora. Foi uma ebulição real. O calor gerado pela explosão aqueceu a água do mar num instante, e o vapor jorrava da entrada do depósito de munição subaquático, formando uma coluna de água de dezenas de metros de altura. Pequenos navios ancorados nas proximidades foram lançados para fora da água pela onda de choque, virando, partindo e afundando como brinquedos. Toda a montanha tremia. E depois, desabou. Milhares de toneladas de rocha e terra deslizaram do topo da montanha, enterrando para sempre a entrada do depósito de munição. Uma nuvem cogumelo preta jorrava das fissuras da montanha, elevando-se a milhares de metros de altura. O fumo denso misturava-se com munição não completamente queimada, espalhando-se em todas as direções como fogos de artifício. Onda sísmica. Claramente registrada por estações de monitorização sísmica a centenas de quilômetros de distância. A magnitude equivalia a um pequeno terremoto. A reação soviética foi de confusão e medo. Os comandantes da frente não conseguiam entender o que tinha acontecido. O relatório que receberam foi: o depósito de munição de Sukarna-Balka sofreu uma explosão de causa desconhecida. A suspeita inicial era de sabotagem por forças especiais alemãs, ou algum tipo de nova superbomba. Ninguém pensou que fosse um único projétil. Um projétil vindo de 30 quilômetros de distância. Na posição alemã, o cano do canhão ferroviário Gustav ainda soltava fumo. Os artilheiros observavam a área-alvo através de binóculos. Viram a nuvem cogumelo. Viram a montanha desabar. Sabiam que o nono projétil tinha feito história. Mas ninguém gritou de alegria. Ninguém celebrou. Apenas silêncio. Um silêncio instintivo perante a violência pura. Nos dias seguintes, o Gustav continuou a disparar. 10º projétil. 20º. 30º. Cada projétil apontava para um alvo de fortaleza previsto. A fortaleza da Sibéria foi atingida, e o posto de comando subterrâneo foi destruído. A bateria Maxim Gorky foi atingida,
e a torre de armadura foi derrubada. Cada projétil abria uma brecha no sistema de defesa de Sebastopol, mas a velocidade de disparo do Gustav estava a diminuir. A temperatura do cano continuava a subir, exigindo mais tempo de arrefecimento. O desgaste dos raios do cano agravou-se, e a precisão começou a desviar. O sistema hidráulico apresentava fugas, exigindo manutenção frequente. Quando o 48º projétil foi disparado, os raios do cano já estavam desgastados perto do limite. Se continuasse a disparar, os projéteis não poderiam girar de forma estável. A trajetória tornar-se-ia imprevisível, e poderia até ocorrer uma explosão na culatra. 48 disparos. Todo o resultado do Gustav em Sebastopol. Mas estes 48 projéteis, combinados com o ataque terrestre e o bombardeamento aéreo alemães, destruíram completamente a vontade de defesa de Sebastopol. O complexo de fortalezas, que resistira durante 250 dias, começou a desfazer-se fisicamente. As obras de betão já não eram abrigos seguros, e os depósitos de munição subterrâneos já não eram fontes de abastecimento fiáveis. Os soldados soviéticos descobriram que as obras permanentes, das quais se orgulhavam, eram, perante o aço de 7,1 toneladas, como papel. A 4 de julho de 1942, Sebastopol caiu. Os alemães capturaram mais de 90 mil soldados soviéticos. A península da Crimeia ficou totalmente sob o controle das potências do eixo. O canhão ferroviário Gustav, a artilharia mais poderosa da história humana, completou a sua primeira, e única, implantação de combate bem-sucedida. Mas a história não acaba aqui. O destino deste canhão estava apenas a começar o seu capítulo mais absurdo. Após 48 projéteis, os raios do cano do canhão ferroviário Gustav estavam totalmente desgastados. De acordo com os padrões de projeto, ele precisava de regressar à fábrica na Alemanha para substituir o tubo interno. Isto significava desmontar novamente, carregar novamente, atravessar novamente todo o continente europeu. Mas os alemães não tinham tempo. No verão de 1942, a situação na frente oriental deteriorou-se rapidamente. A Batalha de Stalingrado estava prestes a eclodir, e os alemães precisavam de investir todos os recursos disponíveis no Grupo de Exércitos Sul. A reparação do Gustav na fábrica foi adiada. Ele foi arrastado para uma posição retaguarda, com o cano coberto por lona impermeável, à espera do próximo chamado. No inverno de 1942, o chamado chegou. Mas não foi para a reparação, foi para uma nova ordem de implantação. Leningrado. O grupo de exércitos norte-alemão já cercara a cidade há mais de um ano. Os soviéticos lançavam constantemente contra-ataques, tentando quebrar o cerco. Hitler decidiu transferir o canhão ferroviário Gustav para a frente de Leningrado, usando o seu calibre de 800 milímetros para abrir a defesa da cidade. A frota de transporte partiu novamente. Atravessou a Ucrânia, entrou na Bielorrússia e seguiu para norte em direção a Leningrado. Mas esta viagem era totalmente diferente da viagem à Crimeia. O céu da frente oriental de 1942 já não pertencia à Luftwaffe. O poder aéreo do Exército Vermelho Soviético estava a aumentar constantemente, e os aviões de ataque 1L-2 e os bombardeiros PE-2 apareciam frequentemente nas linhas de comunicação traseiras alemãs. A frota de transporte do Gustav, este alvo vasto composto por 25 vagões especiais, tornou-se a presa ideal para a Força Aérea Soviética. Os alemães fizeram o seu melhor. O batalhão de artilharia antiaérea escoltou durante todo o percurso, marchando à noite e ocultando-se de dia. Mas a velocidade era demasiado baixa. Os componentes de 1.350 toneladas não podiam ser deslocados rapidamente. Cada vez que soava o alarme de ataque aéreo, toda a frota tinha que parar. Os soldados escondiam-se em abrigos e a artilharia antiaérea disparava para o céu. E depois, esperar. Esperar que os aviões inimigos se fossem. Esperar que a noite caísse.
esperar a próxima marcha. Quando Gustav finalmente chegou à posição periférica de Leningrado, a situação no campo de batalha já tinha mudado completamente. Os soviéticos detinham o domínio aéreo local. O sistema de defesa aérea alemão podia proteger o Gustav na Crimeia, parecia insuficiente em Leningrado. A artilharia de longo alcance e os lança-foguetes soviéticos podiam realizar ataques saturados às posições traseiras alemãs. O canhão ferroviário Gustav foi montado. O cano apontava para Leningrado, mas a ordem de disparo nunca foi dada, porque os comandantes alemães sabiam que, uma vez disparado, a enorme bola de fogo e o fumo da boca do canhão se tornariam o alvo mais visível para a Força Aérea Soviética. Sem o domínio do ar, é provável que o Gustav não tivesse oportunidade de disparar o segundo projétil após o primeiro. A besta de aço de 1.350 toneladas tornar-se-ia um monte de ferro velho caro. O Gustav permaneceu em silêncio na frente de Leningrado durante várias semanas. Depois, foi dada a ordem de retirada. Desmontar novamente. Carregar novamente. Arrastar por toda a Europa novamente. Esta retirada marcou o fim da carreira de combate do canhão ferroviário Gustav. Depois disso, ele nunca mais foi implantado em nenhuma frente. Como uma besta envelhecida, foi arrastado de uma posição retaguarda para outra, evitando os bombardeamentos aliados, à espera de uma reparação e de uma próxima batalha que nunca chegariam. 14 de abril de 1945. Floresta de Auerbach, Baviera, Alemanha. O fim do Terceiro Reich já era claramente visível. Os soviéticos aproximavam-se pelo leste, os americanos pelo oeste. O comando alemão deu a última ordem: destruir todas as armas pesadas que pudessem ser capturadas pelo inimigo. O canhão ferroviário Gustav, esta arma milagrosa de que Hitler se orgulhara, também estava na lista de destruição. Os engenheiros alemães colocaram explosivos em redor do corpo do canhão. 1.350 toneladas de aço, dezenas de toneladas de explosivos. Detonação. O som da explosão ecoou pela floresta. Quando o fumo dissipou-se, as tropas de reconhecimento americanas encontraram os destroços do Gustav. O cano de 32 metros de comprimento, como um galho seco partido, estava cravado obliquamente na terra. O suporte estava deformado e os bojes espalhados por todo o lado. A outrora temível besta de aço era agora apenas um monte de fragmentos de metal enferrujado. Os soldados americanos ficaram diante dos destroços, fotografando, medindo, registrando. Não conseguiam entender por que os alemães construíram uma coisa destas. Era demasiado grande, demasiado complexo, demasiado caro e demasiado inútil. Do ponto de vista da engenharia, o canhão ferroviário Gustav foi uma obra-prima da história da fabricação mecânica humana. Numa época sem computadores, os engenheiros da Krupp, com réguas de cálculo e pranchetas de desenho, resolveram problemas extremos nos campos da ciência dos materiais, balística e mecânica estrutural. Um cano de calibre 800 milímetros podia suportar uma pressão na culatra de milhares de atmosferas. Um corpo de canhão de 32,5 metros de comprimento podia manter rigidez suficiente no momento do disparo. Um projétil de 7,1 toneladas podia voar estavelmente 30 quilômetros a uma velocidade inicial de 720 metros por segundo. Estas conquistas, nas condições técnicas dos anos 1940, eram verdadeiramente milagrosas. Mas do ponto de vista militar, o canhão ferroviário Gustav foi um erro catastrófico. Ele foi o epítome da derrota da Alemanha nazi. Investimento: centenas de milhões de marcos em custos de desenvolvimento. Milhares de toneladas de aço de alta resistência. 4.120 soldados de elite. Capacidade de transporte de 25 vagões especiais. Cobertura antiaérea de 2 batalhões de artilharia antiaérea. Guarda terrestre de 2 companhias de infantaria.
montagem no local por 250 técnicos, 54 horas de tempo de montagem, um comando de nível general. Produção: 48 projéteis. Atingiram vários alvos fixos. Destruíram um depósito de munição. Aceleraram a queda de uma cidade em conjunto com outras unidades. O custo de cada projétil podia fabricar dezenas de tanques Panzer IV ou equipar um esquadrão de caças. O custo total de 48 projéteis bastava para armar uma divisão blindada. E esta divisão blindada, em mobilidade, flexibilidade e capacidade de combate sustentado, ultrapassava de longe o canhão ferroviário Gustav. O mito das armas milagrosas de Hitler atingiu aqui o seu ponto mais absurdo. Ele era obcecado pelo culto do gigantismo, acreditando que, desde que a arma fosse suficientemente grande, suficientemente pesada, suficientemente assustadora, poderia mudar o rumo da guerra. Ignorou a lei mais básica da guerra. A guerra é um confronto de sistemas, uma combinação de logística, produção, mobilidade, domínio do ar, informação, comando e moral. Um canhão, por maior que seja, não pode substituir um sistema industrial eficiente. Um canhão, por mais pesado que seja, não pode sobreviver sem o domínio do ar. A posição histórica do canhão ferroviário Gustav torna-se, portanto, clara e embaraçosa. Ele foi um beco sem saída na evolução das armas de fogo. Depois dele, a humanidade nunca mais construiu uma artilharia móvel de maior calibre. Não porque não consiga, mas porque não é necessário. Mísseis balísticos podem atingir alvos com precisão a milhares de quilômetros de distância. Bombardeiros estratégicos podem transportar toneladas de bombas para o fundo do território inimigo. Mísseis de cruzeiro podem penetrar a baixa altitude e atingir alvos do tamanho de uma janela. Estes sistemas de armas, em alcance, precisão, mobilidade e capacidade de sobrevivência, ultrapassam totalmente a rota técnica representada pelo canhão ferroviário Gustav. Hoje, o exemplar físico do canhão ferroviário Gustav já não existe. Mas no Museu de História Militar de Dresden, na Alemanha, está guardado um projétil de 800 milímetros não disparado. 3,6 metros de comprimento, 7,1 toneladas de peso. Repousa silenciosamente na vitrina, como uma besta de aço adormecida. Ele não fala, mas conta uma história sobre uma época louca. Um aviso sobre a engenharia que se liberta das restrições da razão e serve ambições desvairadas. Uma fábula sobre a humanidade que se perde no culto à tecnologia. Diante da vitrina do Museu de História Militar de Dresden, olhando para aquele projétil de 800 milímetros não disparado, em que é que você pensa? Talvez pense na manhã de 5 de junho de 1942, na Crimeia, naquela bola de fogo alaranjada que rasgou o céu. Talvez pense na cena absurda de 4.120 soldados a girarem em torno de um único canhão. Talvez pense no tremor da montanha e na ebulição do mar quando o depósito de munição de Sukarna-Balka desabou. Mas o mais importante é que você deve pensar. Ao longo da história humana, a tecnologia nunca foi neutra. Pode ser usada para a construção, mas também para a destruição. Pode servir à razão, mas também à loucura. O canhão ferroviário Gustav, este monstro de engenharia de 1.350 toneladas, é precisamente a manifestação extrema desta dualidade. Os seus construtores foram os melhores engenheiros da Alemanha. Os seus cálculos eram precisos. A sua artesania era impecável. Mas escolheram usar estes talentos para fabricar uma ferramenta de destruição ineficiente, cara e de valor tático limitado. Porque o regime a que serviam não precisava de armas racionais, mas de símbolos de intimidação. Não de matança eficiente, mas de exibição de terror. Hoje, quando olhamos para trás para esta história, o canhão ferroviário Gustav lembra-nos.
O progresso tecnológico deve acompanhar as restrições morais. As conquistas da engenharia devem servir o bem-estar da humanidade, não a sua destruição. Caso contrário, por mais precisos que sejam os cálculos, por mais perfeita que seja a artesania, só podem tornar-se notas de rodapé de uma época louca. Aquele projétil não disparado brilha com luz fria sob as luzes do museu. Ele não explodiu. Ele não matou ninguém. Apenas repousa silenciosamente, à espera do próximo visitante, à espera do próximo exame histórico. E na secção de comentários do YouTube, se você terminou de ver este vídeo, por favor, deixe a sua mensagem abaixo. Você acha que o canhão ferroviário Gustav é um milagre da engenharia ou uma piada da história militar? Até o próximo episódio.